Bom dia aos irmãos mais uma vez, graça e paz em nome de Jesus, amém? Nesse mês de dezembro, como todos vocês sabem, nós estamos refletindo sobre o Natal. E nós da Igreja Batista Metropolitana, nós pastores da Igreja Batista Metropolitana, nós cremos que apesar de todas as controvérsias que envolvem a data específica do nascimento de Jesus, nós cremos que a sua vinda ao mundo é um fato histórico. E nós cremos que a celebração do Natal é uma maravilhosa oportunidade para nós anunciarmos Jesus às pessoas, que é uma maravilhosa oportunidade a levarem as pessoas a refletirem acerca do real significado do Natal. E é por isso, e foi por isso que nós fomos para a praça ontem à noite, e é por isso que pela fé, pela graça de Deus, nós estaremos lá hoje à noite também, para falar de Jesus, para falar da vinda do Deus Emanuel, do Deus conosco. E nessa manhã, meus irmãos, nós vamos refletir sobre o tema É Natal, o Rei Jesus chegou. Cadê o tema? O tema está chegando. Enquanto o tema chega, eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Pronto. Aliás, tem uma pegadinha para vocês. Isaías, abram no capítulo 9, mas voltem 2 versos. Finalzinho do capítulo 8. Confundi, gente? Não, só Isaías 9 volta 2 versículos, e a gente começa do finalzinho do capítulo 8. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do nosso Deus: quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinho, ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costumava recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei de Deus e os seus ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Desesperançados e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem esfomeados, ficarão tão irados, que olhando fixamente para o céu, blasfemarão contra o seu rei e seu Deus. Em seguida volverão seus olhos para a terra, e só enxergarão a aflição e a mais apavorante escuridão, e todos estes serão lançados para dentro das trevas densas. Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos ele envileceu, envergonhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos,
como nós vimos, eu falei aqui no início do culto, o zelo do Senhor dos Exércitos já fez isso. O que nós acabamos de ler foi uma profecia do profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, e ela se cumpriu. E Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de quem? De Zebulon e Naphtali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus, a luz, a pregar e dizer: arrependei-vos, porque chegado o reino dos céus. Amém, gente? Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Amém? Ore ao Senhor comigo, ao Senhor, consagrando esse tempo a Ele, em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez nós já chegamos a Ti, humildemente, Senhor Deus, pedindo misericórdia das nossas vidas, pedindo que o Senhor fale, Deus, por meio da Tua palavra, fale, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, através, ó Deus, aos nossos corações. E Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Seu próprio Espírito ilumine, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que entendamos a Tua verdade, Senhor Deus. E Deus, em nome de Jesus, Te pedimos, Pai, que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração, que o Senhor Deus tome a nossa mente cativa, a nossa concentração cativa ao Senhor, e que o Senhor Deus possa falar ao nosso coração. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu diria que não é fácil falar sobre o Natal, viu? Quantos aqui têm 5 anos de igreja? 5 anos de fé cristã? 10 anos? 15 anos? 20 anos? 25? Vamos lá. 30? Eu não vou parar de perguntar. Imaginem, meus irmãos, em 30 anos, quantas exposições essa pessoa já ouviu sobre o Natal? Então não é fácil para nós pregadores falarmos sobre o Natal, mas o que nos motiva a estarmos aqui e a partilhar dessa mensagem poderosa é porque nós acreditamos nela. E o Natal, a mensagem do Natal, ela ainda continua tocando os nossos corações. Ela continua denunciando as nossas fragilidades, as nossas trevas, e nós reconhecemos que somos salvos tão somente pela graça, tão somente por esse menino que encarna, o Deus que se faz homem. Você pode dizer amém? Então agora a gente pode continuar. Meus irmãos, o Natal, ele contém muitas verdades espirituais, mas será difícil nós compreendermos as outras verdades se não compreendermos primeiro essa, se não compreendermos o fato de que o mundo, o lugar onde nós vivemos, é um lugar de trevas. E nas escrituras sagradas, trevas se refere tanto ao mal, tanto à maldade, quanto à ignorância. E eu acredito que todos aqueles que têm um pouco de bom senso e conseguem olhar para o nosso mundo, conseguem perceber que o nosso mundo está repleto de maldade, de sofrimento atroz. No capítulo 9 do texto de Isaías que nós lemos, o profeta, ele já diz sobre o nosso mundo. Ele diz: olha, o mundo é um lugar de trevas, o povo andava em trevas. E nessa profecia de Isaías, que se cumpre em Lucas, como nós vimos, a luz desse governante divino, que se torna um menino, vem denunciar a nossa ignorância e também a nossa maldade. A luz desse governante vem denunciar as nossas trevas. E é interessante lembrarmos que na época do nascimento de Jesus, o mundo não era diferente, muito diferente do mundo que nós vivemos hoje. Em que sentido, pastor? Eu vou lhe dizer.
O mundo de Jesus era um mundo mergulhado em completa violência, injustiça. No mundo de Jesus também já existia abuso de poder, corrupção, pessoas que não tinham onde morar, refugiados fugindo de opressão dos seus tiranos. Inclusive o próprio Jesus, como nós vimos na cantata de Natal das nossas crianças, ele foi um refugiado, ele precisou se abrigar no Egito. Já existiam também famílias em crises, famílias em caos, e uma angústia sem fim no coração das pessoas com relação ao futuro, o que vai acontecer. O outro sentido em que o nosso mundo é um mundo de trevas é ignorância. Ignorância porque ninguém sabe o suficiente para curar o mal e o sofrimento que existem no nosso mundo. Mas eu diria que o maior problema não é esse. O maior problema é que o mundo, ou melhor, que o homem, ele pensa saber como resolver todos os problemas da humanidade. Alguns podem dizer assim: essa é uma marca do homem contemporâneo, pós-moderno, que foi herdada da modernidade. Por isso o homem acredita muito em si. A autonomia do homem, ela começa a partir dali. E eu diria para vocês, meus irmãos, que esse potencial para o mal, essa autonomia do coração do homem, ela existe desde o Éden. Desde o Éden. O homem contemporâneo está mergulhado na escuridão, em total ignorância, não consegue enxergar um palmo à sua frente. Ele não consegue enxergar a si mesmo. E por isso ele acredita que, e ainda assim ele acredita que ele será capaz de pôr fim à escuridão, de pôr fim ao caos que nós vivemos e todas as mazelas que você pode imaginar no mundo, da pobreza, da fome, dos abusos, dos regimes totalitários e por aí vai, das guerras. O homem acredita. E é importante destacarmos que a ignorância acerca de si mesmo, da maldade do seu próprio coração, continua sendo uma marca do homem, uma característica do homem em todas as gerações. É bem verdade que existem filósofos contemporâneos que não acreditam mais que o homem seja capaz de resolver os seus próprios problemas e se bancar na história, mas eles não são maioria. E quando nós olhamos para o retrato desse homem, para a figura desse homem, esse homem é alguém que não consegue se enxergar, é alguém que não possui espelho, e eu diria que se ele possui espelho, esse espelho distorce a sua imagem, e esse homem contemporâneo, ele se acha mais do que o que deveria, ele se acha melhor do que o que realmente ele é. E uma das verdades que o Natal traz consigo, é que o homem, ele jamais conseguirá dar jeito no mundo. Leia comigo o texto de Isaías. Olha que interessante o contexto lá de Isaías, o final do capítulo 8 que nós lemos. Quando vos disserem, vocês me ajudem por favor, ide, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. E o texto continua dizendo, o que é que nós devemos responder? Respondereis, 1, 2, 3, bem forte agora, gente, o que se deve fazer, o que nós vemos é que a sociedade de Isaías, ela consulta os médiuns, consulta os feiticeiros, mas não consulta a Deus, não busca a Deus. A lógica que está por trás desse texto é que o homem, ele volta-se para os seus próprios recursos, ele olha para dentro, olha para si mesmo, com o intuito de consertar o seu mundo quebrado. A sociedade de Isaías, ela recorre a alguns especialistas, aos sábios do seu tempo, aos místicos, em busca de soluções.
E com isso eles acreditam, não, nós estamos buscando essas falsas luzes. A luz até apagou aqui. Elas estão buscando essas falsas luzes porque eles acreditam que darão jeito no mundo. Só que, meus irmãos, resolver o problema das trevas no mundo sem Deus é o mesmo que tentar iluminar o mundo com a luz de uma pequena lanterna. E eu diria com toda certeza que o cenário de Isaías, da sociedade de Isaías, o contexto daquela sociedade, não é diferente do nosso cenário nos nossos dias. O homem moderno, ele acredita tanto em si mesmo, ele acredita tanto em si mesmo, que ele acredita piamente que vai conseguir colocar o mundo em ordem. E o que é que ele faz? Faz como a sociedade de Isaías. Nós começamos a consultar os nossos especialistas. Tem gente que ainda assim consulta espíritos, médiuns, mas eu diria que na nossa sociedade as pessoas estão consultando outros especialistas. Especialistas que acham que a solução para os nossos problemas, para o caos que nós vivemos, são as ideologias, que o caminho está no marxismo, que o caminho passa pelo socialismo, ou que o caminho passa pelo próprio capitalismo. Outros pensam que o caminho de solução passa pelo progresso científico, pela tecnologia. Outros acreditam que o Estado vai resolver todos os nossos problemas. Eu diria que nós vivemos mergulhados na era das utopias. Mas como nos diz o capítulo 8 de Isaías, se o homem procurar luz em si mesmo, ele só vai encontrar mais e mais trevas. Olha o que esse texto diz. Qual o resultado da busca do povo? O que foi que aconteceu? Em seguida, gostei meu irmão, mais uma vez bem forte. Em seguida, o resultado de consultar as trevas será mais trevas. E olha o que nos diz o texto de Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Meus irmãos, é interessante nós observarmos que a luz, ela não vem do homem. A luz, ela não vem de dentro. A luz, ela vem de fora. A luz que brilha, resplandece sobre os homens. Isso significa que a luz não está no próprio homem, não está dentro dele, mas a luz está fora dele, vem de fora. Está nítido para cada um de nós que nós precisamos de um Salvador. Até quando nós vamos acreditar, como sociedade, como homens modernos, que conseguiremos resolver todo o caos e a confusão em que nós nos metemos? Eu tenho certeza, meus irmãos, que nós precisamos de alguém que nos tire, que nos liberte das nossas próprias trevas e nos leve para a luz. E é exatamente por esse motivo que Jesus Cristo, ele vem. Exatamente por esse motivo que Jesus Cristo, ele encarna e se faz um de nós. As promessas do Natal, elas não podem ser discernidas, a menos que o homem reconheça que não há como se salvar, que não há como ele dissipar as suas próprias trevas, os seus pecados, sem a graça de Deus. É interessantíssimo o versículo 5 de Isaías, que diz assim: porque todo calçado, vocês, melhorou no final, vamos ler juntos. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo.
É interessante que o que esse texto está comunicando para a gente é que a salvação não virá pela nosso bom desempenho na batalha. A salvação não virá através da força do braço do homem, pelo seu próprio mérito, mas a salvação virá, e ela veio pelos méritos de outra pessoa, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados. A vitória sobre as trevas não exigirá força da gente, força humana. O que o texto está dizendo é: deixe de lutar com as armas humanas, pegue a sua armadura, pegue a sua espada, queime tudo e lance no fogo, porque alguém muito superior lutará por você, alguém muito melhor do que você lutará por você, o próprio Deus encarnará e lutará por você. E o texto diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Percebam, meus irmãos, eu não vou me deter aos títulos do Messias, mas percebam que esse menino não é um menino qualquer. Esse menino, ele tem uma natureza divina. Esse menino possui títulos que só o próprio Deus, ele possui. Como disse o puritano Thomas Goodwin, ele diz assim: quando Deus Filho, quando Jesus, ele encarna, céu e terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Em Cristo nós vemos a eternidade e a temporalidade, vemos a alegria eterna e vemos a tristeza temporal, vemos a onipotência e a fraqueza, a imutabilidade e a mutabilidade, a infinitude divina e a finitude humana. Todos esses atributos contrastantes se unem na pessoa de Jesus Cristo. E eu gosto muito do significado que John Stott ele traz para a expressão encarnação, para aquele texto que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Stott ele traz uma luz para a gente, porque quando nós pensamos na vinda de Jesus ao mundo, nós pensamos o seguinte, partimos da seguinte premissa: que Deus ele estava distante por um tempo, e que quando ele encarna, ele se aproxima. Só que não, a encarnação, ela vai dizer para a gente, vai traduzir a verdade de que Deus sempre esteve aqui. Deus sempre esteve com o homem. O Logos, o Verbo, a Palavra, o Criador e sustentador de todas as coisas, encarnou e foi habitar no meio dos homens. A linguagem do João, do evangelista, é que ele habitou entre nós. É a mesma dinâmica da época dos tabernáculos. Ele armou uma tenda, ele tabernaculou entre nós. Jesus, ele armou uma tenda literalmente e veio morar entre os homens. Como diz o bispo africano, e a gente às vezes esquece que ele é africano, Agostinho de Hipona, no sermão clássico 191, que eu não podia deixar de me referir mais uma vez, ele diz o seguinte: o Criador do homem, o Deus soberano, ele se fez homem para que ele, o regente das estrelas, fosse amamentado no peito da mãe, para que o pão sentisse fome, para que a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho como ele foi, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, e a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, e a vida morresse. A encarnação, ela traz luz, ela traz a possibilidade de comunhão, de pacificação entre Deus e o homem, que de outra forma não poderia acontecer.
Pensem comigo, se Jesus ele fosse em todas as coisas apenas um homem, como nós, como eu e você, ele estaria a uma distância infinita de Deus. Da mesma forma que se Jesus fosse apenas divino em todas as coisas, ele estaria a uma distância infinita de nós por causa da sua santidade. E Jesus, como mediador, ele preenche a lacuna entre o Deus infinito e o homem finito. Tudo que pertence a Deus, Jesus possui. Tudo que torna alguém verdadeiramente humano, Jesus possui. E como nós vimos, Isaías 9, capítulo 6, nos títulos do Messias, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo, ele é Deus. Eu queria chamar a atenção de cada um dos irmãos para o que acontece quando estamos diante dessa verdade. O que acontece quando o homem da nossa geração, o homem contemporâneo, se depara com o que nós acabamos de falar, com o que nós acabamos de pregar, expor na palavra de Deus? O que acontece é que o homem, ele tem rejeitado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Rei dos Reis, o Eterno, veio ao mundo, mas foi rejeitado por ele. A luz veio ao mundo, mas como diz João 3, 19 e 20, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Simeão, na oportunidade da apresentação de Jesus no templo, quando ele ia ser circuncidado ali no 8º dia, Simeão se aproxima e diz a Maria o seguinte: esse menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. Esse menino será como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Jesus traria luz ao coração do homem. E quando Deus Filho ele encarna, não demora muito a começar a incomodar. Mesmo Jesus, meus irmãos, sendo ainda um bebê pequeno, indefeso, Jesus ele acaba de vir ao mundo e já começa a incomodar o homem. E o primeiro a se sentir incomodado e ameaçado foi o rei injusto e assassino Herodes. Olha o que diz o texto de Mateus. Eu não me demoro, a gente já está caminhando para o final. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e nós viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, o que foi que aconteceu? Ele ficou, fui mal educado, ele ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Mas antes de condenarmos Herodes, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Se coloque no lugar dele por alguns segundos. Imagine que se você fosse rei, o soberano, o todo-poderoso daquela região, e de repente adentrasse a sua sala, a sala do trono, um grupo de pessoas procurando um rei que não fosse você. Como é que você reagiria? E antes que você diga ou pense que há uma distância muito grande entre nós e Herodes, que ele era um homem terrível e nós não, eu quero dizer para você que há uma semelhança, há mais semelhanças com Herodes do que nós imaginamos. Eu diria para os irmãos que em cada coração existe um pequeno rei Herodes, querendo o governo, reclamando o governo e sendo ameaçado por tudo que possa comprometer a sua onipotência e soberania. No fundo, a nossa natureza humana, ela clama pela nossa vontade. Não queremos servir a Deus ou ao nosso próximo, antes queremos que eles nos sirvam.
Cada um de nós quer ser o próprio capitão da alma, o mestre do seu próprio destino. E é interessante que quando nós olhamos para esse episódio obscuro, para essa violenta paixão pelo poder do coração do rei Herodes, ela demonstra que é uma resistência natural no coração do homem ao senhorio de Jesus. Quem lembra por qual motivo Jesus foi crucificado? O que é que tinha lá inscrito, lá na parte superior da cruz? Que ele era o quê? Que ele era rei dos judeus. E se Jesus Cristo é rei, e ele é rei soberano sobre todos nós, sobre toda a realidade, sobre toda a existência, isso significa que os homens perderão o seu trono. E analisando isso numa perspectiva mais individual, isso significa que você perderá o seu trono. A mentira da serpente entrou no nosso coração, quando a serpente disse a Eva lá: olha, você precisa estar no controle da sua vida, você precisa estar no governo da sua vida, não permita que ninguém, nem Deus, assuma o controle da sua vida, porque assim você não será feliz. Você só será feliz se você controlar a sua vida. E nós ainda acreditamos nisso em muitas oportunidades. Essa distorção tem sido repassada a todo o coração humano, gerando em nós medo de confiarmos no nosso Deus Todo-Poderoso. O Evangelho diz que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ao contrário de nós, da nossa própria natureza, que luta por poder, que luta por domínio, por controle, Jesus, ele, como nos diz Filipenses 2, ele se esvazia de si mesmo, assume a forma de servo, assume a forma humana, e ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto o nosso Deus, ele só quis e quer amar, a nossa natureza caída nos chama a reivindicar o controle de todas as coisas. Mas Jesus, ele só quis amar, e ele nos amou, e nos amou até o fim. Antes de irmos para a praça, logo mais à noite, se Deus permitir, a maioria de nós estará lá, eu espero que todos estejam lá. Antes de testemunharmos, dizer que Jesus Cristo é Rei e Senhor, para todos os que estão de fora, ou estão fora daqui, que antes a gente se permita entregar o total controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Aquele que quiser ganhar a sua própria vida, ele vai perder, mas aquele que perder a sua própria vida, ele vai ganhar. Todas as vezes que nós entregamos o controle das nossas vidas nas mãos de Deus, nós estaremos, com toda certeza, nós iremos desfrutar do melhor, nunca duvide disso. Deus, ele sempre tem o melhor para você. Se permita crer, confie no seu amor, confie no seu cuidado, confie em sua soberania, a fim de que você possa desfrutar de paz. Eu fico imaginando como o nosso coração ele é mesquinho, e às vezes a gente quer o controle, e às vezes a gente não consegue confiar totalmente. Imagine que o próprio Deus Todo-Poderoso, ele encarna, se faz gente, fala a língua dos homens, para nos ensinar a viver e morrer em sacrifício por nós, para perdoar os nossos pecados. Ele entrega tudo por amor de nós, e a gente tem dificuldade de lhe entregar áreas da vida da gente. Mas quando a gente entrega a nossa vida no controle do Senhor Jesus Cristo, nós vamos desfrutar de paz. O texto de Isaías, ele fala que
o fruto do reino de Jesus, do governo de Jesus sobre os homens, é a paz. Ele não está falando de uma paz completa aí, porque o reino de Deus, ele foi inaugurado em Jesus Cristo. Nós vivemos aquela tensão do já e do ainda não. Ele já foi inaugurado, mas ainda ele será consumado, concretizado no seu retorno. Mas o fruto é paz, e essa paz você pode começar a desfrutar dela hoje. A mensagem do Natal é a mensagem do Deus Criador que se faz carne para salvar, para redimir a sua criação. É a mensagem de Jesus, de um Deus que nos perdoa os pecados e que nos faz vivermos livres da nossa própria escuridão e nos faz ter paz com o próprio Deus. O homem não vai conseguir resolver os problemas do mundo. O homem não vai conseguir resolver o caos que está envolvido, no qual está metido, sem o auxílio de Deus, sem o auxílio do governo divino. Mas eu creio que você, como cristão, que já conhece ao Senhor Jesus, pode desfrutar de paz com Deus, paz no sentido de relacionamento. Deus, ele agora ele é o seu Senhor e é seu amigo, você tem acesso a Ele. Você pode também desfrutar de paz com o seu semelhante, e também você pode desfrutar de paz consigo mesmo. Nós vivemos numa geração onde as pessoas, elas desconhecem o significado da paz. O ser humano, ele tem vivido em constante guerra exterior e lutas interiores. E eu termino essa mensagem compartilhando uma breve experiência e um videozinho que envolve essa experiência. Eu essa semana estava uma semana muito agitada, uma semana bastante turbulenta, com muitas coisas sendo processadas na minha cabeça, e por um momento eu comecei a conversar com Deus e falei: Senhor, será que é isso mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que são esses os teus planos? Coisas que o Senhor, Ele tem como certa para nós? E o Senhor, Ele me chamou a olhar para a mensagem do Natal, e o Senhor me chamou a viver e a desfrutar a paz que há em Jesus. E através de uma canção, do seguinte verso, o Senhor falou muito comigo. Nessa cançãozinha o Senhor diz assim, a canção diz: tu tens, falando de Deus, tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? E essa canção ficou na minha cabeça a semana toda, e esse verso a semana toda, porque naquele momento a minha fé, o meu cristianismo foi confrontado. Se você acredita que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, o que é que pode te roubar a paz? Existe alguma coisa que pode lhe roubar a paz? Nesse momento eu peço que a equipe do Decom solte o videozinho para a gente encerrar esse tempo de reflexão, de meditação na palavra de Deus. É uma canção dos Arautos do Rei, e eu estava assistindo com meu filho, e fui muito abençoado por ela, por isso eu compartilho com vocês. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar, e quando está escuro eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está.
aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? Paz, a tempestade não me alcançará. Se estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar a paz? Quem poderia ou o que poderia roubar a minha paz? Nada nem ninguém, meus irmãos, pode roubar a paz que o Senhor Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. E Ele nos possibilita termos paz com Deus, paz uns com os outros e paz conosco mesmo. Você pode dizer amém? Amém. Nesse momento eu peço que você fique de pé e nós vamos orar ao Senhor, louvando o nome dEle, adorando a Ele por esse tempo, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o Deus conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a encarnação revela, Senhor, que o Senhor sempre esteve conosco. Não que o Senhor estava distante e por um momento o Senhor se aproximou do homem e depois voltou, mas, Senhor Deus, nós adoramos ao Senhor, porque se a vida, Senhor, ela existe, se há possibilidade de vida, Senhor Deus, nessa terra, nesse exato momento, é porque o Senhor sustenta a vida pela palavra do seu poder, Senhor. E nós adoramos ao Senhor por isso. Nós adoramos, Senhor Deus, pela mensagem do Natal, porque o Natal revela, Senhor Deus, as trevas, as nossas trevas, as trevas do nosso coração, as trevas do nosso mundo. Mas o Natal revela, Senhor Deus, a luz que foi enviada à terra, Senhor Deus, para nos livrar da nossa escuridão, Pai. Nós adoramos ao Senhor pela mensagem da graça, Senhor Deus, que está ali, Senhor Deus, escondida, ó Deus, na mensagem do Natal, que o homem, Deus, não é capaz de salvar a si mesmo, mas que ele só é salvo, Senhor, pelo Senhor, só é salvo por Tua bondade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que nos capacite, Senhor Deus, a vivermos tudo aquilo que pregamos, Pai. E que o Senhor Deus nos dê uma tarde abençoada, nos dê uma noite abençoada lá na praça. Que o Teu Evangelho, Senhor Deus, seja proclamado, que a mensagem do Cristo Emanuel, do Deus Emanuel, o Deus conosco, seja anunciada. E Deus, que
o som que sair, Deus, daquele palco, Senhor Deus, possa alcançar as pessoas que estarão ali na praça, possa alcançar as pessoas que estarão, Senhor Deus, talvez na sacada, na janela, nos prédios. Ó Deus, que o Senhor possa fazer, ó Deus, um milagre, Senhor Deus, através, ó Deus, do que será entoado ali, Pai. Ó Deus, capacita-nos, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia da equipe que estará trabalhando lá, e que cada vez possamos nos tornar mais dependentes do Senhor, ó Deus, e confiarmos tão somente no Senhor, e não na força do nosso próprio braço. Nos abençoa, Senhor, e nos leve em paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.